Hoje é dia 21 de junho de 2012 e esta é a 35ª edição do Ainda Sem Nome, direto da FINAC do BH Shopping. Eu sou o Caio César e do meu lado está o Felipe Cabeça. E aí, cara? Tudo bem, Caio? E também o Alexandre Stanislau. Tudo bem. Bacana. Nessa 35ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação online, nós vamos discutir sobre geração de conteúdo e isso vem de uma sugestão do nosso querido amigo Felipe Menren. Cara, é um prazer ter você do meu lado dessa vez, hein? Terceira vez, né? Terceira vez, mas contando aquelas duas do TEDx, né? Agora é uma coisa mais duradoura, uma maratona aqui, né? Comparado com aqueles 5 minutos que a gente fez. E aí, cara, conta, o que você está fazendo aqui em Belo Horizonte? Está de férias? Não, eu venho aqui fazer o Quinta Digital. Pô, né? Tá prestígio total, né, cara? Prestígio total. Mas eu emendei 10 dias de férias, então eu posso... Poxa, tá podendo, hein, cara? Um dia eu chego lá. Então, Cabeça, o que a gente pode conversar, o que a gente pode falar, por que esse tema? A gente já falou aqui um pouquinho antes de começar a gravação, a gente já começou a, pelo menos, arranhar a motivação de se trabalhar geração de conteúdo. Por que é legal a gente trabalhar, ou pelo menos mencionar, ou abordar esse tema no universo da comunicação digital, cara? Fora, o nosso objetivo, tanto do Quinta quanto do Ainda Sem Nome, eu acho que a criação de conteúdo, não só a criação, mas talvez até um pouco da curadoria de conteúdo, ela pode ser um diferencial para quem quer, ou para quem tem um negócio, ou quer mostrar alguma coisa além só de produto e serviço. Eu acho que, basicamente, quando você oferece conteúdo, você está oferecendo uma chance do seu cliente ou do seu parceiro crescer um pouco junto com você. E é uma coisa muito interessante, a gente está fazendo essa gravação ao vivo aqui, numa edição do Quinta Digital, falando de conteúdo, porque são coisas que promovem as pessoas, as marcas, as ideias, de um jeito diferente do que a gente está acostumado a ver quando a gente vê uma publicidade, uma mensagem publicitária tradicional, mesmo sendo na internet, né? Mesmo sendo no ambiente online. Quando a gente está falando de geração de conteúdo, é algo que, de uma forma bem introdutória e simplória, dá para falar que você transforma, quando você começa a gerar conteúdo, você transforma a sua mensagem em alguma coisa que vai além da venda específica de uma ideia ou de um produto, né? Então, por exemplo, quando nós estamos falando de geração de conteúdo, vamos pensar no próprio Ainda Sem Nome. Se a gente tivesse, quem sabe, num futuro, né, pode vir a ser uma coisa muito legal, né? Mas se a gente tivesse a intenção de vender alguma coisa com o Ainda Sem Nome, né? Vamos supor que, eu quero, construir uma carreira como palestrante sobre comunicação. O Ainda Sem Nome, como um mecanismo de geração de conteúdo, ele funciona como um panfleto daquilo que eu faço. Então, ao invés de você simplesmente, receber um cartãozinho de visita ou ver qualquer coisa que seja, que está só vendendo o meu nome para dar uma palestra, para fazer alguma coisa, uma consultoria, você está vendo um conteúdo que é exatamente aquilo que eu faço. Então, a mensagem gerada ou a mensagem que é passada nesse tipo de formato ou com esse formato, ela tem uma utilidade para quem está lendo, para quem está consumindo aquela informação. É diferente do que acontece com uma mensagem puramente publicitária, né? Então, é óbvio que é muito difícil fazer isso, mas os resultados são muito bacanas, né? Por exemplo, isso é muito comum, dá para falar com um pouco de propriedade por causa da recente paternidade, né? Então, eu estou com criança em casa e aí você vê que a Johnson's tem um portal para que os pais, ele é mais voltado para a mãe, para que ela acompanhe o crescimento do filho.
Então, tem dica de nutrição, tem dica de uma pancada de coisa, de cuidados com higiene, cuidados médicos, ele monta um calendário de vacinação e tudo mais. Não é nada muito diferente do que você já tem em um monte de outros lugares, na carteirinha de vacinação da criança, no cartão da criança, mas você está vendo aquilo tudo, às vezes, com a facilidade de estar disponível na web, então você acessa no seu tablet, no seu celular, ou em qualquer computador, em qualquer dispositivo, e você tem, sei lá, toda semana chegando, eu me lembro da minha esposa recebendo ao longo da gestação e-mails semanais falando, bom, agora você está na semana X, o que está acontecendo com o neném que está aí, está assim, assim, assado, ele agora tem aproximadamente tantos centímetros, tem tal peso, o que desenvolveu da semana passada para essa, isso tudo. Isso é geração de conteúdo, isso é muito relevante para o consumidor, que vai consumir provavelmente produtos Johnson's por um bom tempo, mas ela não está o tempo todo falando, compre o não sei o que Johnson, compre o algodão Johnson, compre o não sei o que Johnson. Não está falando isso. Na verdade, desde o momento em que a minha esposa assinou a newsletter lá desse site, ela não recebeu nenhuma mensagem publicitária com esse apelo de venda ou de promoção de um produto específico. Ela recebe informações que são relevantes para a realidade que ela está vivendo. E isso é muito bacana porque deixa de associar a sua marca, no caso, deixa de associar a marca da Johnson com uma mensagem puramente publicitária e associa um conteúdo que pode chamar pessoas que não necessariamente estão vivendo aquilo naquele momento, mas que podem vivenciar essa situação depois ou que já vivenciaram e a marca acaba se tornando uma referência sobre um determinado assunto ao invés de ser só aquela ferramenta de martelar uma mensagem publicitária, né? Falei besteira, cabeça? Você que trabalha com geração de conteúdo. Não, você falou certo. Muito obrigado. Eu só tenho que concordar menos com você, né? Porque é a reclamação comum de quem escuta ainda sem nome, porque a gente concorda muito e isso é um problema. Mas eu vou concordar com você nessa. Que bom, cara. Mas outra coisa que eu acho interessante é assim, às vezes não só através de uma comunicação eletrônica, mas não raro você vê eventos de empresas que o evento não vai discutir nenhum tipo de produto ou serviço que aquela empresa vende, mas talvez pode discutir como que, dentro do contexto do cara que está no evento, como que ele pode tirar proveito de um produto que, curiosamente, é o produto que o cara vende, entendeu? Pois é, cara. Alexandre, você trabalha com isso na Bolt? Geração de conteúdo? Isso? Sim, com certeza. Na verdade, a gente trabalha para vários clientes fazendo criação de conteúdo em específico. O interessante é, a gente tem... Uma vez eu fiz uma palestra num evento de popularização do teatro, onde eu falei sobre rede social e falei sobre as diferenças entre os tipos de promoção. Então, a gente tem promoção, por exemplo, uma ação promocional que vou dar um prêmio, vou dar alguma coisa, a curva de pessoas que chegam através dessa promoção, ela é um pico acentuado. No entanto, ela morre muito rapidamente, porque uma vez o cara recebeu o prêmio, uma vez ele foi impactado, ele não volta. Dificilmente ele volta. E isso acaba criando um perfil de pessoas que a gente tem, que chama promonautas. Sim, o oportunista. O cara que está ali, é como se um supermercado fosse fazer uma promoção onde ele ia dar uma camisa do Flamengo. Pô, tá aí, encher de gente lá para querer a camisa, mas qual é a relevância desse público com o cliente realmente do supermercado? Será que é o cliente? Eu imagino o Verde Mar sorteando uma camisa do Flamengo. Não acho que seja coerente. Então, mas isso acontece. Então, essa curva é muito acentuada e depois ela morre e a relevância desse público é baixa. Quando você trabalha com conteúdo, o interessante que eu vejo é que para vencer a inércia é um pouco mais difícil, mas o público que você atrai ele é mais qualificado. Isso faz com que a troca de informação entre cliente e empresa seja mais qualificado e, com isso, você atinge realmente o cara. E se você conseguir ser pertinente e manter a sua relevância e a sua frequência, esse diálogo continua por um longo período. Então, acho que ele é muito mais sadio para a marca. E a gente viu, a gente separou 3 links
na nossa pauta, onde fala um pouco sobre isso, né? Sobre como é que as pessoas têm usado. A gente pode... O primeiro, como é que seria? Pois esse esquema que você falou, eu acho que bate muito com o que o Eric Santos, que é o dono, ou a pessoa por trás desse site, de onde vem esses 3 links que a gente disponibilizará para todos nas notas desse episódio, né, lá do site Resultados Digitais, resultadosdigitais.com.br. O Eric Santos, ele é um cara que trabalha com conteúdo e trabalha com marketing contextual, enfim, esse tipo de estratégia, e são 3 textos do mesmo site. E o primeiro texto, né, que o Cabeça selecionou para a gente, é um texto que fala da empresa construir um ativo ou simplesmente alugar o ativo dos outros. Esse negócio de geração de conteúdo tem muito a ver com isso. Na verdade, é isso. Quando a gente, por exemplo, vai fazer uma estratégia de comunicação online para uma empresa e vai escolher fazer um plano de mídia para essa empresa, ou fazer uma estratégia de links, comprar links, comprar nomes ou termos de busca, marketing de busca e etc., você está alugando espaço em outros veículos, né? Os editores lá ganham os seus dinheirinho e tudo mais, é um negócio plenamente válido, muito bacana, mas você está colocando a sua mensagem nos sites dos outros. E o Eric Santos se referencia a isso como, bom, você está alugando o ativo de alguém, e por isso que você está pagando para que aquela mensagem seja exibida. E ele propõe que a geração de conteúdo funcione como uma maneira de você construir o seu próprio ativo, ao invés de ter que alugar o dos outros. Então, pense bem lá, no caso da minha mulher, quer procurar alguma coisa sobre sei lá, alimentação da criança. E aí, se ela dá uma buscadinha no Google, ela vai ver uma série de anúncios, vai ver uma série de blogs que fazem parte dessa rede de produção de conteúdo, e vai ver o blog lá, o site, o portal da Johnson's, que vai ter esse tipo de informação. A Johnson's, obviamente, ela teve um investimento para fazer aquele site, mas ele é menor do que o investimento necessário para você manter a Johnson's como primeira ali, ou ter um link patrocinado, ou um espaço patrocinado, ou ter que ficar pagando para os outros sites. Num prazo mais dilatado, isso acaba saindo mais caro, né? Então, construir esse ativo é mais interessante, você acaba se tornando uma referência. Por isso, trabalhar o conteúdo é muito interessante, né? Você tem uma oportunidade que é sem igual, né? Quando a gente falou de uma coisa importante, que é característica do Quinta com o Ainda Sem Nome, que são iniciativas que rompem com o esquemão comum que a gente conhece, né? Poxa, se eu quero uma informação, eu tenho esses canais de massa que vão me entregar essa informação. E a coisa local, e a coisa de quem não tem como chegar a um meio de comunicação de massa para entregar uma mensagem. Isso a gente antes não tinha, agora a gente tem. E agora a gente consegue construir esse ativo de um jeito bem interessante e personalizado. E quando você falou, cara, de mídias sociais, eu acho que tem muito a ver com o que muita empresa faz, né? Eu acho que tem um bocado de empresa que decide utilizar as ferramentas de mídia social, as ferramentas de rede social para conversar com os seus consumidores, e acabam fazendo errado porque ficam focadas em si próprias, né? Isso é num dos textos do Eric Santos que tem como que a gente está usando aqui como exemplo. Ele fala de uma coisa ruim, por exemplo, é você ficar falando só de você, né? Então, é engraçado a gente ver perfil de empresa sendo seguido no Twitter. Quando você estava falando, cara, do oportunista ou do promonauta, eu me lembro muito desse esquema, assim, sei lá, o Luciano Huck sorteando televisão de plasma para quem o seguisse no Facebook ou no Twitter ou o que quer que seja. Pô, legal, né, cara? O cara tem dinheiro para queimar, gastando para comprar televisores e ficar sorteando. Pô, joia para ele, né? Mas quem está seguindo o Luciano Huck em função do sorteio da televisão de plasma é uma audiência muito menos qualificada do que aquela que fala, pô, tem gosto para tudo, né? Eu gosto do Luciano Huck, eu vou seguir o cara porque ele fala coisas relevantes. Esse tipo de atitude é muito valorizada. Eu quero que o cara que me segue, ele vai me seguir porque o que eu estou falando para ele é interessante. E não porque eu estou bombardeando para ele 30 mensagens publicitárias por dia falando compre meu produto é o melhor. Poxa, ninguém vai te seguir se você ficar falando só isso.
Se você utilizar o seu site para só ficar fazendo esse tipo de mensagem, você vai ter aquela audiência esporádica do cara que está com um interesse único e pronto, né? Pensa, por exemplo, pensa nas relações que a gente tem com os vendedores que nos vendem os produtos que a gente vai comprar em todas as lojas. Você tem aquele tipo de vendedor que você chega a uma loja e o cara simplesmente você chega lá, sei lá, eu quero comprar um tablet, e aí o cara fala, olha, eu tenho esses 3 modelos aí, você pode escolher e tudo mais. E aí, se você não fez uma pesquisa prévia, ou se você não conhece muito sobre tablet, a gente estava conversando sobre isso, né, sobre câmeras fotográficas, você vai comprar uma câmera, e aí você chega numa loja especializada e a pessoa só te mostra, eu tenho essa e essa outra. A diferença é que essa custa X, essa custa X mais 30 e essa custa X mais 50. E escolhe aí. Poxa, é diferente você chegar em um vendedor te falar isso e você chegar em um vendedor te dar uma aula de fotografia. Ele vai te dar recomendações, ele vai te falar, e mesmo se ele... É aquele esquema velho, né, que a gente conhece dos vendedores antigos, que mesmo que ele não tenha o produto, ele vai te falar onde é que tem. Você fala, poxa, mas você falar isso para alguém que trabalha com vendas, o cara, num primeiro momento, ele vai falar, mas isso você dá um tiro no pé. Né? Você está mandando o cara ir para o concorrente? Assim, agora, porque eu não tenho produto. Mas isso vai ser valorizado, porque eu vou me transformar numa referência para esse cara, e esse cara vai falar, poxa, o Caio entende, então, de máquina fotográfica. Ele não tinha a máquina para mim, mas ele sabe. E ele não estava interessado só no meu dinheiro, é lógico que ele estava. Isso aqui não é conto de fadas, né? É lógico que eu quero vender, eu quero o seu dinheiro e você quer o produto que eu tenho, então vamos num acordo legal aqui, eu ganho o seu dinheiro e você ganha o meu produto e estamos todos felizes. Mas se eu não tiver o produto agora, eu posso te dar uma informação que vai ser bastante valiosa para que você compre o seu produto, e depois, no momento em que você vai trocar o produto, ou comprar um melhor, ou o que quer que seja, você me considere e fala, pô, aquele cara lá, ele me ajudou. Será que ele tem um outro produto? Eu vou privilegiar esse cara. Se a conversa não está centrada no preço, que a gente sabe que por mais que martelem na nossa cabeça, o preço não é tudo. Né? Se o preço fosse tudo, todo mundo estava aqui usando somente os produtos mais baratos. Você não tinha nada diferenciado, nada com um plusinho, nada diferente. Então, preço não é tudo. Já que o preço não é tudo, o que eu posso colocar colado no meu produto que vai fazer a pessoa pensar em mim na hora de comprar, né, cara? Então... aconteceu comigo, eu fui comprar uma bike e olhei em algumas lojas, fiz uma pesquisa em várias e cheguei numa das lojas que eu fui escrever isso no meu Facebook até. E o cara perdeu praticamente o dia inteiro dele para me explicar o que eu deveria comprar, o como eu deveria comprar, o que eu deveria escolher. Eu saí, não comprei na loja dele, fui numa outra loja, achei uma bicicleta melhor do que a que tinha lá. Perguntei para o cara, para ele me explicar, ele falou assim, tá, essa aqui custa tanto e essa aqui é mais cara. A única informação que ele me deu. E a bicicleta era melhor e mais barata. Eu voltei na outra loja e comprei com ele, nessa outra loja inicial, paguei um pouco mais caro, mas eu tinha certeza que, na verdade, ele não estava me vendendo a bicicleta. Ele estava tentando fazer mais um ciclista, é diferente. Né? Eu acho que a visão da história é toda diferente. Então, eu acho que quando a gente trabalha com conteúdo, a gente está tentando fazer com que a pessoa conviva ali com você e aquilo acaba te levando a comprar ou adquirir qualquer produto com essa pessoa, por mais que muitas vezes ela seja até um pouco mais caro. Em algumas vezes eu prefiro, às vezes, pagar mais caro para ter uma informação mais qualificada. Aí é de cada um. Ou ter um suporte quando você precisar, né? Exatamente. É o caso por exemplo, várias vezes eu comprei alguma coisa só por causa de ter um retorno, um suporte, ou com quem falar. Né? A gente que trabalha com isso sabe, o servidor lá fora é muito barato, mas às vezes eu preciso de servidor aqui porque eu preciso de ter a proximidade das pessoas. Então, assim, eu acho que o conteúdo para qualquer negócio ele é fundamental. Uma outra coisa interessante, aí já falando de relacionamento e conteúdo, porque na verdade conteúdo gera relacionamento. A gente viajando agora, né? Minha esposa está aqui, ela sabe. A gente entrou na loja da Tiffany e não tinha nada que fosse mais menos de $400, né? E a gente estava na Rodeo Drive, né? Em Beverly Hills. A gente passou na porta da loja, a porta fechada. O segurança percebeu que a gente queria entrar. A gente não ia entrar porque a porta estava fechada. Ele automaticamente abriu a porta. Por favor.
A gente entrou, olhamos algumas coisas, a gente saiu e fomos uma outra cidade, em Carmel, e fomos numa outra loja da Tiffany. O cara simplesmente tirou tudo que a gente queria olhar, ele experimentava, fazia questão de colocar, experimentar, mas a gente não vai comprar, não estou preocupado com isso. Eu quero. Aí o que aconteceu? Eu achei um cartãozinho da Tiffany que eu trouxe, que está escrito que o negócio da Tiffany é entregar a melhor experiência possível com a marca, independente se você vai ou não consumir com eles. Um dia você acaba consumindo. Pois é, esse que é o engajamento, né? Quando a gente fala de estratégias e gestão de mídias sociais, de presença nas mídias sociais, nas ferramentas de rede social, quando a gente está falando de cuidando da imagem de uma empresa, sempre o alvo ou um ponto a se chegar é gerar o engajamento do consumidor, engajar o consumidor numa discussão, construir ou alimentar um relacionamento com o consumidor. E você vai conseguir fazer isso entregando informação relevante para ele. Se você não entregar nada que seja relevante para o seu usuário, para o seu consumidor, o cara não vai ter prazer em te seguir, não vai ter prazer em entrar no seu site, não vai ter prazer em querer conversar com você. Então você tem que entregar alguma coisa que o cara enxergue como relevante. Eu lembrei de uma campanha aqui, provavelmente a maioria deve ter visto, a campanha do Best Buy com o 12 Force. Né? O que o Best Buy fez? Ele criou uma conta no Twitter chamada 12 Force. E se você digitasse qualquer dúvida sobre qualquer assunto, e colocasse a hashtag 12 Force, algum vendedor da Best Buy te respondia. Como instalaram a LCD? Qual a diferença da LED para a LCD? Por que essa máquina é melhor que a outra? Enfim, qualquer assunto ele te respondia. E como acho que a Best Buy tem em torno de 2.000 funcionários, e todos estavam conectados, e o grande lance da Best Buy, para quem conhece, é que os caras realmente entendem daquilo que eles vendem, né? E o que eles conseguiram foi, na verdade, transformar o Twitter numa ferramenta de busca. As pessoas começaram a usar o Twitter para buscar informações, né? E que eles estavam provendo. Então, assim, deixaram de usar o normal, que seria o Google, para começar a usar o Twitter para receber aquele tipo de informação. Então, assim, é uma forma que eu vi, eles não falaram um A de venda, simplesmente respondiam as dúvidas das pessoas. Eu achei isso uma ação de conteúdo fundamental, que valoriza o cara que trabalha lá, né? E diz, a mensagem a gente entende daquilo que a gente vende. Então, essa aqui é a mensagem no final. É óbvio, né, gente, que a gente está falando aqui de estratégias de comunicação que você não deve começar a pensar numa estratégia de conteúdo ou focada no conteúdo quando a vaca já colocou a primeira pata na areia movediça ali. Não dá. Por quê? Isso é uma coisa de médio para longo prazo. Relacionamento você não consegue criar e sustentar com um mês, com 20 dias ou com uma campanha de 15 dias, você fica lá... Não rola assim. Tem que ser uma coisa de longo período, né? Uma maturação muito grande. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é vender agora? O objetivo é vender para o Dia dos Pais, agora em agosto, ou vender para o Dia das Crianças? Não dá tempo. Você vai conseguir arranhar alguma coisa, mas talvez para o próximo Dia dos Pais, para o próximo Dia das Crianças, ou para daqui a 2, 3 anos, você consiga uma coisa bastante eficiente, que é tornar-se referência naquele assunto para aquele tipo de público específico, e aquele tipo de público vai lembrar de você quando ele for tomar a decisão de compra, e isso é muito importante, né? Então, por exemplo, se você vai buscar informações sobre como, pendurar o seu suporte da sua TV de LCD, ou que tipo de cabo que você tem que usar para montar um home theater, ou qual é o tipo de equipamento, ou quais são as características, e você cai numa página de ajuda e não numa página de produto de um varejista, essa página de ajuda pode se tornar uma referência para você depois, você coloca aquilo lá no seu bookmark. É mais uma coisa que me ajuda a defender a morte dos hot sites, né, cara? Você coloca isso no hot site, depois o negócio some. Você pode fazer um esforço lá e o negócio some, e aí o cara nunca mais vai encontrar, vai ter que ficar na página cacheada do Google lá. Então, Wayback Machine. Ou usa o Wayback Machine. Mas se você tem aquilo ali, aquilo vira uma biblioteca de informações. E o cara daqui a 3, 4 anos, quando ele for comprar outra, ou ele vai recomendar para alguém, ou ele vai passar alguma informação para alguém, tá ali.
né? Tá ali a informação e você fala, poxa vida, esses caras sabem disso. Será que lá tem esse produto ainda? Será que lá eu posso comprar? Então é um negócio que você deve pensar para um período mais dilatado. Você não pode pensar uma coisa instantânea, né? Eu acho que outra coisa que a gente tem que reforçar é o seguinte: a gente falou do exemplo da Best Buy com 2.000 funcionários, da Johnson & Johnson deve ter mais algum. É uma equipe, um portal, né? Uma equipe de jornalistas lá, né? Mas isso é possível ser feito numa pequena empresa, cara. Assim, numa escala menor, né? Eu tenho até um exemplo, depois eu posso citar. Quer dizer, o Gustavo Pereira deu uma aula para mim na pós-graduação do Pitágoras, e ele citou um exemplo muito interessante de conteúdo que foi feito para o Carnaval do Rio. Não, se eu não me engano, foi Carnaval ou foi virada do ano? Acho que foi virada do ano. Réveillon? Ele está ali, ó. Ele pode falar. Né? Na verdade, a história foi que os caras... Pega o microfone, conta a história aí pra gente, cara. Cadê o microfone? Pega aqui pra mim. Chega aí. Conta a história pra gente que você sabe melhor do que eu. Pô, de boca cheia. Sabe? Oi, gente, tudo bem? Tá alto pra caramba. Cara, atrasei, foi mal. Tava lá no Digital que se enrolou tudo. Gustavo é da Dinamize. Não deu nem para isso, desculpa. Ok. Nem para o banner. Então, gente, foi um caso muito legal, assim. É uma agência especializada lá em mídias sociais, etc. E eles queriam uma solução para interagir no Réveillon de Copacabana com 2, 3 milhões de pessoas. E não teria nunca equipe para twittar, trabalhar no Facebook, interagir, gerar conteúdo, era uma loucura. O que ele fez? Contratou um staff extra. 2 meses antes, começou uma campanha de planejamento. Então, através da ferramenta, eles imaginaram todas as possíveis situações imagináveis, todos os conteúdos possíveis, desde informação, por exemplo, de onde fica banheiro, onde os palcos iam ficar. Então, começava lá aquela programação de Réveillon, todo mundo sabe como é que é. Então, assim, palco 5, aí vinha Alcione, Vini, aquelas pragas todas lá. Só show muito relevante. Nossa, foi bem legal, assim. Só que, assim, ele era legal, porque é uma informação meio fria, apesar de assustadora, mas, assim, ele colocava tudo antes. Então, assim, o show era 6 horas da tarde. 5h30 saiu o post dizendo, daqui a pouco, Leci Brandão, né? Então, aquilo ele criou campanhas para cada palco. Depois, campanha de segurança. Então, por exemplo, se alguém tuitasse ou colocasse no Facebook qualquer palavra do tipo como arma, faca, vidro, maconha, cocaína, tudo, automaticamente ele era alertado pelo sistema e mandava para a polícia. Então, assim, ele teve uma equipe de 15 pessoas 2 meses antes. Durante a Réveillon, teve uma pessoa que ganhou bem. Eu sei o quanto ele ganhou lá, mas ele ficou lá, não estava sóbrio totalmente o garoto, mas ele trabalhava... Não, mas foi... Eu estava em outra festa, ele ficou mandando SMS para mim, ele não estava muito legal. Mas, tem essas coisas. Mas é legal que ele pegou um software legal para isso. O único trabalho que ele teve foi de receber alertas e ficar atento a coisas. Mas a equipe de planejamento, cada um dividiu por pasta. Um cuidava de palco, um cuidava do patrocinador, outro cuidava de assuntos da prefeitura, polícia, que seja. Achar banheiro foi uma coisa que eles dividiram uma pasta só de conteúdo, onde achar os banheiros no Rio, que agora aprende isso também lá, é muito legal. As árvores agradecem, né? Pararam de mijar nas árvores do Rio. Mas foi um trabalho assim, foi uma pesquisa grande, e eles começaram a pensar no que poderia ser escrito nos momentos, por exemplo, dos fogos, né? O medo era esse, era falar antes e atrasar os fogos. O cara, nossa, tá lindo o céu. Aí você olha, pô, não tem ninguém. Não tem nada ainda. Né? Então, a preocupação era assim, com certeza, se 00:10 não tivesse fogos, ia dar merda. Então, assim, eles imaginaram que era, sei lá, 00:15, vamos pagar o preço. Então, eles colocaram um post 00:15 dizendo, nossa, os fogos estão lindos. E, graças a Deus, deu tudo certo, os fogos apareceram, não teve problema. Mas foi isso. 2 meses antes, vários núcleos de conteúdo discutindo sobre o que poderia acontecer e escrevendo sobre tudo isso. Pois é, planejamento e ação prévia são fundamentais, né? O Rafael Damasceno falou disso numa edição prévia do Ainda Sem Nome, e se vocês quiserem comentar, e quem estiver escutando ou vendo quiser comentar, se você está escutando ou está vendo, provavelmente você já está no nosso site, que é o aindasemno.me. Mas se você está escutando esse áudio ou está assistindo esse vídeo porque alguém te passou o link,
ou te passou o arquivo, dá uma passadinha lá no aindasemno.me, deixa os seus comentários e a gente responde na medida do possível, né? E assim, aqui, né? E aqui é ao vivo, aqui é na hora. Quem quiser, né? Ao falar ou comentar alguma coisa, o microfone está aberto e vai. O mais legal é isso, a gente trocar essa ideia. E o bacana, o Rafael Damasceno falou isso num dos episódios pregressos aí do Ainda Sem Nome, que é a importância que se dá a essas pessoas que decidem ganhar a vida gerando conteúdo. Aí de forma independente, né? Os donos de blog que vão se transformar em referências sobre determinados assuntos. Então eu vou fazer, sei lá... Né, cara? Independente, às vezes. É uma independência. É engraçado que foi na onde? Foi na Galileu que saiu uma matéria bem interessante sobre contestando a independência das blogueiras. Eu acho muito pejorativo esse termo, eu não gosto dele de jeito nenhum, das donas de blogs de moda. Eu acho que blogueiro é muito pejorativo, é igual chamar alguém que estuda marketing de marqueteiro, eu acho muito pejorativo. Mas contesta porque uma dupla de donas de blog de moda, elas já num momento anterior lá da história do blog delas, elas desceram a lenha acho que foi a Melissa, naquela marca de calçado lá de Grendene, Melissa, né? Desceram a lenha, falaram que é feio e que é um pouco confortável, sei lá, dá chulé, sei lá o que elas falaram. E um tempo depois, elas aparecem falando da nova coleção da Melissa, e olha que legal, e umas fotos super bem produzidas, e isso, óbvio, né, conta um pouquinho contra, né? Você está lendo, e se você acompanha o blog, numa semana a pessoa fala mal, é uma coisa que falam do Jacob Nielsen, né? O Jacob Nielsen descia além em Flash, sem dó nem piedade, ia com o pé no pescoço do Flash, até um dia que a Macromedia chamou, já era Adobe, não me lembro, chamou o Jacob Nielsen e falou, então tá, você desce a lenha, vem cá, me ajuda a melhorar, vamos fazer umas coisas assim. Aí ele mudou o discurso dele. É óbvio que perde um pouco da credibilidade. A gente não deve julgar tudo que o Jacob Nielsen fala no lixo de maneira alguma, né? Só uns 10%. Mas ele é bacana, ele é um cara legal. Eu gosto, eu rezo no Evangelho segundo o Jacob Nielsen. Mas perde um pouco. Né? Então, quando você vê um blog trabalhando dessa forma, você vê claramente que ele está querendo se transformar num jornal e isso é lícito, é legal. Né? Só que tem um preço a se pagar, que é o preço da credibilidade. Você perde um pouquinho da sua credibilidade. Né? Acho que foi o blog da Júlia Petit, o Petiscos, que faturou acho que R$1,5 milhão ano passado. Com anúncios ou posts patrocinados. Posts patrocinados. E rolou um movimento de garotas querendo ganhar R$1,5 milhão falando de moda também. Poxa, eu quero, cara. Eu também, não entendo nada, mas... agora... Mudo ainda sem ainda sem moda. Ainda sem moda. Uma cortesia de Melissa, né? Uma cortesia Melissa. Quem mais quiser, se quiser me dar uma calça jeans, eu gosto de Toulon. Mas eu fico... O problema é porque quando... Quer dizer, você acessa o blog partindo do pressuposto que aquela informação era totalmente independente. Sim, a ideia do conteúdo ele é bacana, o esquema que o Eric Santos fala lá de ser um ativo é que... por causa dessa característica de mídia social do blog, é um negócio espontâneo. Então, as pessoas, no caso das meninas que falam de moda, ou, sei lá, se eu crio um blog que fala de game, ou que fala de gadgets, do assunto que for, um assunto que eu gosto de música, se for relevante, as pessoas vão ler. E isso vai ser muito bacana, que vai criar uma audiência legal, eu vou virar uma referência, e isso é muito bacana. Agora, o que é um terreno muito é um gelo muito fino de você andar, você, depois que conquistou essa relevância, você começar a vender os posts. E o pior de tudo é que a galera vende muito baratinho, né? Não, assim, mas se você vai se queimar, você ainda queima por pouco, né? E não só isso, né? Assim, você vai deixar de acreditar no que aquele cara... uma discussão que a gente já teve sobre carro japonês e carro italiano. Essa discussão foi muito interessante. Também, ela não chegou a entrar no episódio, ela foi numa discussão prévia de um episódio que Você compra carro chinês, esse é o ponto. Eu compro carro chinês. Eu não tenho, mas eu compraria sem nenhum problema. Né?
E o Cabeça, como muita gente, se colocou contra comprar o carro chinês por causa de contestar a eventual qualidade do carro, né? E aí você citou um famoso colunista automobilístico local que a gente sabe, gosta, né, de uma marca italiana. Que gosta de uma marca italiana, que acontece de ter a planta dela mais lucrativa do planeta aqui nas imediações da cidade, e ele só fala bem dessa marca, né? E é peculiar, né? Eu tava... Quer dizer, você leva em consideração o que esse cara escreve, só que porque ele entende. Ele entende, ele é uma referência. O cara não está há 30 anos escrevendo sobre automóveis à toa. Mas, né, só que se ele falar mal de carro chinês ou bem de carro italiano, vai... Carro italiano popular de 4 letras. A gente deveria ter isso para tudo, mas a gente foi catequizado a ter esse pensamento mais crítico só com relação à internet. Por quê? Porque é justamente esse o negócio da grande mídia, né? Assim, se você olhar a Wikipedia, se você olhar a Veja, a Isto É, ou a Época de 5, 10 anos, toda menção à Wikipedia era para desqualificar a Wikipedia, né? A Veja principalmente, porque o negócio dela era vender o Almanac Abril, ela não queria que as pessoas acessassem a Wikipedia, que está ali de graça. Então, a ideia era desqualificar a Wikipedia. Então, quando a gente fala de mídias sociais, elas são facilmente desqualificáveis e a veracidade das informações é sempre contestável, porque não vem de uma fonte que a gente está acostumado a ver como uma fonte lícita e que justamente não o é, né? Que é o mecanismo de informação mais comprometido que pode vir a existir, é o jornal e a revista, porque eles têm um compromisso de vender anúncio e de vender a revista para você. Não é outro. O compromisso não é te informar, eles têm que manter um negócio ao vivo. Então, as mídias sociais, elas aparecem como uma coisa mais espontânea e uma maior chance de ser verdadeiro, né? Assim, sou mais inclinado a acreditar no Twitter de alguém que não tem nada a ver com o fato e que está ali presenciando a coisa, do que com o relato do jornalista. Porque o relato do jornalista tem uma série de interesses comerciais que o impedem de falar alguma coisa que ele viu ou que pode prejudicar um contrato comercial, alguma coisa assim. Então, o cara que está ali sem interesse, ele tem uma chance de estar me falando a verdade. Quando esse cara que tem a chance de estar falando a verdade construiu uma relevância por estar falando algo bacana para um público, ele começa a vender as suas postagens, isso é complicado, né? Mas é lícito, as pessoas podem fazer isso. Eu só acho que é muito... já fizeram até uma Google Bomb comigo por isso, né? Eu falo que você está jogando sua reputação na latrina, né? Por quê? Porque você está com o seu blog lá na sua casa, trabalhando de chinelo e bermuda, no seu conforto, você está tentando mimetizar o modelo de negócio de uma empresa estabelecida que tem, sei lá, 100, 200 funcionários, 200 jornalistas para escrever as mensagens, para construir aquela coisa. Então, você é o mambembe de sinal ali, é o malabarista de sinal, e os caras são o Circo de Soleil. Então, você está tentando mimetizar aquilo e não vai ser legal. Primeiro, porque você é muito mais barato. Então, quem vai pagar ri até a orelha porque você é mais barato. Mas você joga a sua reputação na latrina, e o Google Bomb era latrina mambembe. Eu falei isso num encontro de blogueiros, e aí me colocaram uma Google Bomb que, se você procurar latrina mambembe, cai no meu site. Super legal, né? Eu achei fenomenal, cara. Mas, enfim... trabalhar o conteúdo para que você gere informação interessante e as pessoas te enxerguem como relevante é algo fenomenal. E esse exemplo do Réveillon, ele me fez pensar em algumas coisas muito legais. Por quê? Você começou com um planejamento anterior, antecipando ou tentando antecipar tudo aquilo que seria falado sobre um determinado assunto. Tem uma galera daqui de Belo Horizonte que montou uma empresa que eu não sei qual que é a mágica que eles fazem, mas eles têm um algoritmo para te dizer sobre o que você deve escrever. Essa empresa se chama Everwrite. É de um publicitário daqui de Belo Horizonte, o Diego, e ele já recebeu investimento de dinheiro gringo e tal, porque o negócio dele é muito bacana. O que ele faz?
abastece a ferramenta com algumas informações, alguns temas, e ela vai monitorar o que você deve, ou o que está sendo buscado sobre aquele assunto, para que você escreva sobre aquele assunto e, com isso, consiga um posicionamento melhor nos mecanismos de busca, consiga chegar mais rápido ao topo e tal. Então, esse tipo de estratégia, é óbvio, é bem interessante, né? É um negoção isso daí. Você saber do que você deve falar para chamar a atenção dos olhos das pessoas que estão acessando é algo fenomenal, né? Fazer esse trabalho de antecipação. O que as pessoas vão estar falando naquele momento, para eu já preparar uma quantidade de conteúdo enorme e soltar esse conteúdo para quando as pessoas forem buscar, eu vou aparecer. Isso é muito interessante, isso é muito bacana. É óbvio, é um jeito de você jogar com você dar uma jogada com a ferramenta, né? Você tentar dar uma maleada na ferramenta, mas é algo bastante interessante. A gente deve prestar atenção nisso. Caio, uma outra coisa que eu acho que era legal a gente entrar, eu não sei se o pessoal aqui poderia falar, às vezes, com mais propriedade, mas eu sei que o Facebook mudou a forma de mostrar. Se você tem uma página lá e você tem 5.000 fãs, né? Se você antes lançasse qualquer material dentro dessa página, os seus seguidores, seus fãs veriam. E agora, para que vejam, você tem que pagar para o Facebook. Exatamente. Você tem um algoritmo que ele define, você escolhe quanto. Eu quero que 25% da minha base veja o que eu estou falando. E agora você paga para ter audiência. Na verdade, ele jogou todo mundo lá dentro, né? E a gente agora tem que pagar para ter uma certa audiência da sua própria página. Então, isso é uma discussão que a gente tem que tomar. Eu acho que isso aconteceu um pouquinho depois de abrir na bolsa e a coisa não andar muito bem, né? Com as ações. Acho que ele precisava monetizar e mudou essa regra. Então, é uma coisa interessante também. E ao mesmo tempo que gera a resposta negativa, é um esquema que mostra a que veio essa ferramenta, né? Que ela te proporciona um nível de segmentação brutal. Você pode falar, eu quero anunciar apenas para pessoas que têm essa idade específica, moram nessa região da cidade, falem esse idioma e comprem esse produto. Chegou lá naqueles 3 camaradas, né? A gente fez um anúncio recente agora de um tablet, e o segmento que a gente pegou foi mães que estavam com filhos até 4 anos de idade e moravam em Belo Horizonte e tinham o iPad. A gente estava, na verdade, fazendo um anúncio para um outro tablet, que a brincadeira era, você está cansado do seu filho usar seu iPad? Que tal comprar esse aqui para ele? Exatamente, né? Você você consegue segmentação até mais, né, afunilado que isso, mas agora você tem que pagar. O LinkedIn segmenta também. Você consegue também. Mas é uma coisa interessante. Você gera o conteúdo, publica lá e nem sempre significa que aquilo vai ser visto pela audiência que você conquistou. Né? Pois é estranho essa. E nesse sentido, você trabalhar, é óbvio que aí você tem uma coisa que é muito bacana, que é o verdadeiro valor do Facebook, é o da quantidade de informações que as pessoas estão fornecendo para o Facebook o tempo todo, né? O valor do Facebook não é a quantidade de usuários só, ou o que quer que seja, é o que esses usuários estão fazendo ali. E aquilo proporciona a quem está planejando uma ação fazer um afunilamento muito bacana. Mas, ao mesmo tempo que isso é muito legal, você fica nas mãos deles, né? Então, se você está levando o cara para o seu site e não para um perfil ou para uma página no Facebook, né, ou o que quer que seja, você está levando o cara para a sua página, para você, é lógico que vai te dar mais trabalho, fazer o processamento todo das informações de quem é que está entrando, o que está vendo, que tipo de informação que está lendo. É mais trabalhoso você fazer isso com outras ferramentas do que com a ferramenta deles, né? Então, é um ganha. Você tem que fazer perde-ganha. É um perde-ganha. Você tem que ver qual que é o custo e qual que é o benefício de você usar aquela ferramenta, como todas, né? Mas se você está controlando a emissão e a geração do conteúdo, a chance que você tem de direcionar esse conteúdo utilizando planejamento, utilizando ferramentas como o Everwrite, eu não sei se tem outra, tipo o Everwrite, né? E é engraçado que na cola do Everwrite tem uma galera
que tem empresa de geração de conteúdo, né? Então você meio que aluga pessoas para escrever para você. Então você fala, eu quero 20 posts sobre, água mineral com gás. E aí vai ter gente, não? Né? Oi? Você não concorda com isso, não? Eu acho que é super válido, cara. Bom, eu acho que é super válido. É o uso de mídia social, você está gerando conteúdo e é muito chavão de marketing, né? Falar agregar valor, mas você está você está associando a sua marca a alguns conceitos que vão ser importantes para o seu público, e isso é legal, isso é muito legal, né? Eu contesto um pouco desse negócio do conteúdo por dinheiro quando nós estamos falando de páginas pessoais, né? Assim, poxa vida, Agora, você sabe que tem empresa que fica caçando blogueiros para comprar post, né? Outro dia eu recebi um e-mail uma vez de uma menina falando assim, achei seu blog e queria que você falasse da OGX, o site para compra e troca de produtos e tal. A gente te paga 70 euros. Aquele cara, o André Dahmer, né, dos Malvados, ele tem uma tirinha muito engraçada disso, que é do blogueiro, que, o blog dele é sobre esporte ou sobre, trivialidades, esses de assuntos de humor, e aí de repente ele começa a falar da visita que ele fez na fábrica de telha de amianto, né? Assim, então é óbvio que é um post pago, né? Então isso é válido? Poxa, é super válido, né? E pensa no custo que é para uma empresa isso é baratinho. Tem uma ação que é emblemática, que é a da Heineken, para promover, porque a Heineken foi a primeira que colocou no varejo brasileiro aqueles kegs, né, aqueles barrizinhos de chopp que você pode colocar na sua casa, né? Você acaba com o espaço da sua geladeira para colocar aquilo lá que tem que ser consumido rápido. É um produto fenomenal, maravilhoso, né? E aí não cabe em nenhuma geladeira. Não cabe em nenhuma, já tem que mexer lá nas grades, lá nos andares da sua geladeira para colocar aquele raio daquele negócio, depois não cabe mais nada, mas pelo menos você tem o keg da Heineken, que é cool, é super legal, né? E é bom também. Deve Quando ser. gela é ótimo. Deve ser. Mas enfim, o que eles fizeram para divulgar isso? Pegaram os blogs que são acessados por pessoas que consomem cerveja, estão naquela idade de compra, ou seja, para os jovens, mas alguns blogs muito específicos que fazem muito sucesso, e mandaram o baldinho para essas pessoas. Quanto que custa o baldinho? Se você for hoje no supermercado, caro, você vai pagar R$50, né? R$60 num lugar caro. Então, quanto que isso custa para a Heineken? Aí eles botaram os kegzinhos dentro de um globo de espelho, daqueles de discoteca, e mandaram isso para as pessoas. E aí, poxa, o blogueiro lá, super feliz e contente, ele está ganhando um produto que deve ter custado, R$15, R$20, né, mandado pelo correio, mas ele documenta tudo, porque ele acha que aquilo é super valioso para ele, porque ele, indivíduo... Unboxing do keg da Heineken. Oi? Unboxing do keg da Heineken. Faz um unboxing, aí tira foto do negócio, tira foto do globo, aí abre o globo, tira outra foto, e aí faz um texto enorme relatando o esquema, e aí o público lá do Luciano Huck no Facebook, ou do Marcelo Taz, vai olhar aquilo e vai falar: que joia, eu preciso ter o keg da Heineken, vou comprar imediatamente. Mas, Caio, é interessante disso, a gente monitora e trabalha com lojas rede. E um post, isso foi um post espontâneo em um site, de um blog, depois de rastreado via Analytics, gerou R$2.000 em compra no site de comércio eletrônico. Pois é, com investimento... E uma coisa interessante, isso é um outro cliente da Bolt, que é a inglesa, Ser Inglesa, para quem... na verdade, eles têm um trabalho interessante não com mídia social, porque a gente está começando agora, o trabalho saiu da fase de pesquisa e está entrando nesse momento agora, mas eles têm um trabalho interessante com o consumidor, que o consumidor teve um problema no gatilho, ligou para o saque, eles mandaram outro gatilho e junto mandaram mais dois produtos, não amostras, mas mandaram 2 produtos, e morreu. Nunca mais se relacionou. No dia do consumidor, eles tiveram cuidado de pegar todos os que fizeram algum contato com a marca e enviaram 2 produtos de lançamento.
né, para eles. Então, pela primeira vez eu vi uma pessoa entrar no Reclame Aqui para elogiar. O cara entrou no Reclame Aqui, exato, a gente pegou isso no monitoramento, entrou no Reclame Aqui para agradecer e fazer um elogio para a marca. Negócio super espontâneo, não foi a gente que sugeriu, isso já é um case antigo, isso a gente não trabalhava com eles ainda, mas é interessante você ver essa reação. Eu acho que, na verdade, quando alguns blogs reagem dessa maneira, na verdade, é mais pela situação de que essa empresa olhou para mim. Sim. Então, de alguma maneira, ele é relevante. Então, ele se sente na vontade de retribuir de alguma forma. Né? No nível individual, isso é muito... a pessoa se sente valorizada. O que é chato, se a gente pode lembrar, vocês vão lembrar, o que aconteceu com a Nike com relação ao Ronaldinho. Não sei se vocês lembram desse episódio, que o Ronaldinho tinha machucado e a Nike começou a mandar, a agência da Nike começou a mandar alguns... releases mudando a situação da história e pedindo para que os blogs comentassem sobre aquilo, publicassem aquilo, na promessa de que no futuro a gente poderia vir a fazer negócio com você. Quer dizer, na verdade, tipo assim, faz aí que quem sabe eu olho para você. Aí, o que eu vi, basicamente 90%, alguns publicaram, né? Mas a grande maioria publicou a carta ridícula que a agência mandou. Pois é, e essa sugestão de conteúdo, ela é muito ruim, né, quando você faz esse tipo de coisa. Pelo menos para esse público que tem uma visão crítica, porque vai olhar a coisa de uma maneira um pouco diferente. Repito, a gente deveria fazer isso com todo tipo de conteúdo que chega até nós. Né? A gente deveria contestar por que, sei lá, a greve do metrô estava acontecendo aí há não sei quantos dias e você liga a televisão na hora do almoço e tem uma receita de risoto, tem uma, sei lá, como aproveitar... 40 dias. Como aproveitar a roupa do mês passado ou do verão passado. Poxa, a cidade está pegando fogo com a greve dos professores e ninguém está falando nada. Está falando, sei lá, uma receita de suco nutritivo. A gente deveria contestar isso também, mas a gente só contesta no blog, né? O que é interessante é quando esse tipo de conteúdo ele não está artificialmente por meio de um incentivo, eu dou um presente, né? Então, veja como é barato, né? Assim, se eu sou uma marca que quero aparecer para um determinado público, eu vou identificar quem são os blogs que falam para aquele público e mando um presentinho. E, poxa, o investimento que eu vou fazer ali é muito menor do que seria se eu fosse comprar mídia de massa. Sem dúvida. Né? E eu vou ter um retorno que vai parecer espontâneo. Mas não deixa de ser trabalho com conteúdo. Só que, de novo, você está alugando o espaço dos outros para colocar o seu conteúdo. Não mudou muito, só ficou um pouco mais barato. Mas existe uma forma de fazer isso. Né? Simplesmente põe a sua opinião, estou te mandando, experimenta. Sim. Né? E o que você achar se é bom ou se é ruim, que escreva. Aí né? o dono de blog que tá ali para ganhar dinheiro, poxa, ele sabe somar 2 com 2. Então ele vai pensar, é o mesmo esquema, né? Vamos pegar um jornal, o Jornal Estado de Minas. Aí o jornalista do Caderno de Turismo recebe um convite para ir, sei lá, visitar um resort XYZ lá em Ilhéus. Se ele for e contar dos problemas ou falar que o resort teve um impacto ambiental que não é relatado ou que, sei lá, desapropriou um monte de gente ou está privatizando a praia, não sei o quê, esse cara vai receber outro convite para ele passar uma semana no resort pago, né, e depois só escrever um textinho, beleza? Ele não vai receber, então ele vai falar bem. O cara do blog, ele vai fazer isso também. Mas eu já vi o contrário. É raro. O próprio caso da OGX, se eu aceitasse o dinheiro, eu podia falar mal. Porque a mulher falou assim, fale sobre a OGX, ponto. Bem ou mal é outro. Pois agora, quando a gente está falando da própria empresa gerando o conteúdo, aí é um pouco diferente. Você tem um investimento que ele é um pouco maior, você tem que manter uma equipe, analistas de mídia social, ou um analista, ou jornalistas escrevendo sobre determinado assunto, mas o ganho em médio e longo prazo, ele é muito maior. Né? Ele vai ser muito maior porque você vai estar associando a sua palavra, a sua imagem e aqueles textos, e quando as pessoas buscarem, quando aquele assunto reaparecer, ou quando qualquer coisa acontecer, você está ali e vai ser lembrado, e se for relevante, você vai ser associado. Uma outra coisa interessante, a gente está num processo de planejamento e pesquisa para um cliente, e a gente foi pesquisar, todo cliente que chega, a gente joga os concorrentes dele
né, no software de monitoramento e começa a monitorar. E ele pega aí a gente joga todas as palavras e tal, e ele pega uma porrada de coisa. E a gente viu que empresas nacionalmente conhecidas, que estão anunciando na televisão insistentemente, não respondem às dúvidas que as pessoas fazem. Por exemplo, lá no Yahoo Respostas. Simplesmente, vários produtos, o neguinho fala assim, tá, como é que usa? O cara teve um exemplo claro disso, virou e falou assim, vamos falar do Veja multiuso, por exemplo, o cara perguntou assim, tá, como é que eu tiro o Veja da minha louça? Que produto eu uso para tirar o Veja? Porque está escrito multiuso, né, gente? Multiuso é multiuso. Ele lavou louça com o negócio, e não é para isso. Né? Então ele perguntou lá, como é que eu tiro o Veja da minha louça? E ninguém que fabricou aquela porcaria foi lá responder. Então existe, e assim não só ele, gente, todos que a gente pesquisou. Existe um buraco, eles vão lá na televisão, gastam rios de dinheiro e não se preocupam em ir lá e responder a dúvida do cara. Né? Então, aí o que aconteceu? O nosso planejamento vamos responder todas as dúvidas de todos os clientes, claro, com o que a gente quer falar. Né? Mas é uma forma de trabalhar também em geração de conteúdo. A gente foi lá, enviou a dúvida, entendemos como é que resolve, assim. Não, então, e um negócio... é um planejamento de uso de conteúdo. Eu acho que nesse caso você não precisa nem te falar assim, use o meu produto. Não, simplesmente faça assim, ponto. E um negócio bacana é de você identificar o local onde isso estava sendo conversado, né? Porque quando a gente fala de mídias sociais, vem o Twitter, o Facebook, o povo já torce o nariz para o Orkut, acha que o Orkut não sei o quê. Você tem que ir para onde o seu público está. Se ele está te perguntando no Yahoo Respostas, não para você, mas o Yahoo Respostas é uma ferramenta colaborativa, né? Você faz perguntas abertas lá e qualquer um que responda. De geração de conhecimento, o conteúdo gerado pelo usuário de forma colaborativa. Se você não presta atenção que as pessoas estão falando de você ali, poxa, por que você está na internet? Né? A internet é um espaço aberto, cara. O cara pode estar falando de você, sei lá. Eu ouvi outro dia uma discussão... num fórum, quem é arquiteto ou engenheiro vai conhecer, ou real estate porn, né, que é o cara que gosta de imóveis. Tem um fórum que é muito famoso que se chama Skyscraper City. Então, se você for lá no Skyscraper City, que é um site gringo, mas tem um pedaço do fórum dedicado aos brasileiros, e lá eles falam de tudo, assim, de que área de cada cidade que vai valorizar para você investir. E a gente como a gente conversando, só que a gente como a gente que conhece do mercado imobiliário. O tópico sobre o metrô de São Paulo é a coisa mais assustadora que eu já vi na vida. Tem lá no Skyscraper. Eles estavam, eu vi o tópico falando, é um fórum como todo fórum, aquela coisa meio bagunçada, né, um visual, né, não é o mais legal. PHPBB? Quando muito. E estava falando da reforma da Savassi. Então, desde os primeiros projetos, lá em 2000 e pouquinho, lá quando teve a ideia de fazer a coisa, aí quando começou, as pessoas começaram a comentar e mandando fotos, e agora já eles estão conversando sobre o que está acontecendo em decorrência da reforma lá na Savassi, na revitalização da Savassi, que os imóveis ficaram muito caros, então tem um monte de lojista quebrando, e aí vai acontecer, parece que a Savassi vai implodir, né, porque vai ficar inviável para você ter o seu negócio naquela área, porque está muito caro. Então, esse tipo de discussão, eles acabam falando de algumas marcas, de alguns nomes, de algumas lojas, de algumas pessoas, de algum presidente de Câmara Municipal que tem 6 estabelecimentos ali, que comprou coxinha para madrasta e que ninguém sabe se ele é ladrão, pervertido ou pederasta, mas se esse cara está monitorando as ferramentas apropriadas, onde está sendo falado o nome dele, e ele está preocupado com futuros períodos eleitorais, ele tem que ficar de olho no que está sendo dito ali, tentar de alguma forma corrigir alguma coisa ou atuar e falar no mesmo canal, né, cara? Usar o mesmo canal para falar. Então, esse esquema de identificar, é lá no Yahoo Respostas que estão falando, então é lá que eu vou colocar o meu conteúdo. Exatamente. Mas se a Câmara fizesse isso, ia ser o melhor emprego da cidade, né? Análise de mídias sociais da Câmara dos Vereadores, ia ter um trabalho todo dia. Aí nós temos 2 cases para falar disso, né? Tem o da Suécia, que a gente estava comentando. O da Suécia foi é Grand bacana. Prix em Cannes. O Twitter da Suécia foi o Grand Prix em Cannes. Né? E o Twitter da Islândia, né? Como é que é geração de conteúdo. Da Islândia você pode comentar que você conhece um pouco mais.
Como é que foi a história da Islândia? Tem um Twitter e o Facebook This is Iceland. E é como se a ilha falasse com você. Então, tipo assim, esta é uma foto do cara que mora aqui. Esta é uma das minhas praias. Venha me... Você conversa com a visitar, ilha no Twitter. Exatamente. Né? Conversando com a ilha. Né? Quero dar as boas-vindas para a Estônia, que acabou de entrar no Twitter. É menos arriscado do que aquele parque aquático que a baleia matou a treinadora, que tinha o Twitter, era a baleia conversando. Né? Aí quando a baleia matou a treinadora, a galera ficou meio chateada. Né? Mas postou muito chateada. Né? Se fosse o Twitter do vulcão com o nome inenarrável lá... Né? Esse aí, né? Esse som aí que você... Isso, esse conjunto de consoantes aí. Se fosse vulcão, as pessoas poderiam ficar um pouco chateadas, né? Assim. Exato. No caso da Suécia, acho que cada pessoa do país tem como é que é o negócio? Eles usam o Twitter por um dia, né? Por uma semana. Por uma semana. É um serviço bem legal, né? A gente comentou disso na semana passada, no episódio da semana passada do Ainda Sem Nome. Um backlash, né? Um aspecto negativo dessa ação, que foi o seguinte: a Suécia tem um Twitter, Sweden, né? O @Sweden, que você, na verdade, não é uma equipe, não é um órgão do governo, são cidadãos. A cada semana, um cidadão diferente recebe o login e a senha e vai tweetando durante uma semana lá. O que ele achar que deve. O que ele achar que deve sobre a Suécia. E o que aconteceu é que, durante uma semana, uma pessoa foi escolhida, uma moça, e essa moça tinha uma inclinação política de ultradireita, bastante conservadora, antissemita, e usou o Twitter da Suécia para descer a lenha lá, né? E falou o que queria. E o que é legal, a gente comentou isso no episódio da semana passada, que ficou. Deixaram. Não apagaram, e você precisa ter coragem para fazer isso, né? Uma marca precisa ter coragem de falar, toma aí, qualquer um que quiser pode falar de mim no meu canal oficial. Né? Então, ganhou o Grand Prix por causa dessa questão da ousadia. Né? É óbvio que tem a gente até comentou, né? Assim, eu não me sinto qualificado para ser o porta-voz oficial de nenhuma marca, qualquer que seja ela. Né? Mas eu não sei, se tivesse, a gente estava até comentando, né? Se a gente recebesse por uma semana o Twitter, a responsabilidade de manter o Twitter @Brasil, o que a gente falaria? Né? O que né? Assim, depende da semana. Oi? Depende da semana, né? Depende da semana, né? Aí, Pega o microfone aqui pro Santana aqui, ó. Eu acho que é no mínimo arriscado, né? Assim, você colocar assim a palavra. Ele vai abrir lá, Santana, vai abrir o áudio aqui. Vê. E aí? Opa. Espera aí. Tem que ser mais longe aqui. É muito bacana você comentar isso, porque eu acredito que as marcas, assim, vão esperar, né? Vai acabar em meia hora isso aqui, viu, gente? Meia hora para acabar. Daqui a pouco está acabando. Pô, vai lá, Santana. Eu acredito que a comunicação está num momento em que a gente está saindo do modelo monolítico, que é esse modelo top-down de comunicação, onde você, né, que é inspirado aí em Goebbels aí, modelo nazista, que a gente vai e manda a mensagem de um lado e a mensagem não retorna. E eu acho que as grandes marcas e as marcas mais ousadas estão percebendo isso, na verdade, que as pessoas sabem quais são os defeitos delas, elas têm que aceitar aqueles defeitos, elas têm que saber lidar com essas características e têm que saber lidar com a multiplicidade de visões que existem dentro da marca. Então, a censura, ou o corte, ou o artificialismo em cima de um conteúdo, ele acaba trazendo uma visão, na verdade, que é incompleta sobre a marca. E a partir do momento em que ela abraça essa multiplicidade, ela mesmo está chancelando, na verdade, olha, eu sou assim mesmo. Você me achou arrogante naquela festa? Às vezes eu sou arrogante. Você achou que
Um dia aí eu falei de um jeito estranho. Às vezes eu falo de um jeito estranho, mas tem dia que eu falo legal também. Tem dia que eu sorrio, tem dia que eu sou triste, tem dia que eu sou alegre, tem dia que... Né? As marcas são como pessoas, são formadas por pessoas. Sim. Né? Então, eu acho que o conteúdo e o posicionamento das marcas, eles estão chegando, na verdade, num amadurecimento. Claro que isso aí é o futuro não está distribuído, né? Então, a gente sabe, né? Começa na Suécia, começa na Islândia. Daqui a pouco chega aqui. Daqui a 20 anos chega no Brasil, mas é por aí. Eu acho que essa fala ela tem um negócio muito interessante, bem semelhante a uma ação que, num primeiro momento, ela é enxergada de uma forma negativa, uma coisa que está bombando nesses 2 últimos dias, que é um vídeo do McDonald's, do Canadá, mostrando como é que eles produzem as fotos. E um vídeo feito pelo McDonald's justamente para mostrar o porquê da diferença. Porque já tem um monte de gente que fez ensaio fotográfico, tem um monte de Tumblr aí mostrando a imagem da embalagem e a imagem do produto efetivo e tal. E, poxa, uma mensagem que pode, num primeiro momento, ser enxergada de uma maneira bem negativa, né? As pessoas falando, olha lá, o McDonald's maqueia o produto. Mas quem não maqueia e por que eles estão fazendo. E uma coisa que eles explicam lá, você nem precisa ser partidário do McDonald's ou ser fã, ou o que quer que seja, mas você entende. Ele está fazendo um sanduíche que é igual, ele só está fazendo de um jeito que mostre todos os ingredientes, que faz isso, aquilo, e por isso que o pão é mais fofinho, porque na hora que você põe dentro do papelão ali, você faz, acontece, não sei o que, ele fica mais achatadinho e tal. Os ingredientes são os mesmos, mas a aparência é diferente. E isso é legal vir do McDonald's, porque ele pode se queimar um pouquinho num primeiro momento, mas ele acaba ganhando depois, porque ele está mostrando, é assim. Um caso legal disso é da Ruffles, né? Tem batata nos nossos sacos de ar. Que eles começaram a falar que, na verdade, era só ar que não tinha batata. E eles aproveitaram isso e falaram, não, tem batata, e explicaram o porquê do ar, né? Que justamente é uma proteção. Então, assim, é aquilo que você falou. De certa forma, ele assume, ok, temos ar nos nossos sacos de batata, mas ele tem uma função. Mas é difícil de achar. Quem dá a cara a tapa é muito difícil. Mas é muito valorizado, Sim. né, cara? Então é isso que gera o engajamento, né? A marca conversou com as pessoas, falou, olha, vocês estão falando isso? Deixa eu explicar. Muitas vezes até a censura desencadeia uma crise que é muito pior do que se deixasse a coisa acontecer. Vida, né, cara? Muitas vezes você bloqueia alguma informação e isso pode gerar uma crise muito maior. Aqui, mais gente querendo falar aqui. Passa aqui pra gente. Né? Vai. Só dando uma sequência no que ele falou, que me chamou muita atenção, que você falou da construção, né, da geração do conteúdo, construção de um ativo. Né? E aí isso pressupõe você investir, fazer aquilo, por exemplo, para uma empresa, etc. Até que ponto isso não vai ficar artificial? Porque as pessoas vão ver que aquela pessoa está falando dela mesma. Como é que você faz um híbrido disso para ter aquela questão da mídia espontânea e ter a questão da construção do ativo? Eu realmente fiquei intrigada. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre tudo que eu já li a respeito e tudo que eu vejo em termos de marketing é justamente você não ficar só falando de si mesmo. Então, por exemplo, se eu sou um fabricante de câmeras digitais, de câmeras fotográficas, é óbvio que eu quero que as minhas câmeras sejam vendidas. Mas se eu começo a construir conteúdo para falar de técnicas de fotografia, enquadramento, iluminação e tudo mais, eu não estou ali falando da venda do meu produto, eu estou falando disso. Né? Uma coisa que a Hellmann's faz, que ela coloca receitas que podem ser feitas com maionese. E não necessariamente tem que ser com a Hellmann's. Mas olha, foi Grand Prix, foi ouro em Cannes esse ano. Aí. Esse case, a Hellmann's, eu estou contando o case. Se você comprar maionese e no seu carrinho tiver outros produtos, isso numa loja de supermercados, só numa rede de supermercados que esse software funcionou. Ele entende que você comprou a Hellmann's, combina os produtos que você tem e te entrega uma receita baseada no que você tem no carrinho, junto com a Hellmann's. Então, isso vem no recibo. Foi Grand Prix, não foi Grand Prix, se eu não me engano, foi ouro, e é uma campanha brasileira. É uma ação brasileira. É muito a questão interessante. da máquina digital, a Low Pro, que é uma empresa que faz bolsa para fotografia, para câmeras digitais, ela faz exatamente isso. Ela tem um blog,
e aí, eventualmente, faz seminários com fotógrafos. Essa semana vai ser um seminário online com fotógrafos de esporte. Essa vai ser técnicas em preto e branco. Ou então eles fazem... muito no Facebook deles, assim, olha uma avaliação da Bolsa X que a gente lançou. O fotógrafo tal usou ela numa expedição na África. Então, vai lá e confere. Eventualmente fala mal, mas eles colocam ainda assim. E você ter o conteúdo que ele não é necessariamente só para vender as suas coisas. Então, essa geração, essa criação do ativo é de você, ao invés de ficar falando, sei lá, das características dessa calça específica, você falar de moda no geral no seu site. Né? Não, isso está claro. Eu acho que aí você colocou esse ponto muito bem. Mas a minha pergunta é muito mais como é que eu vou ter credibilidade se está vindo efetivamente de alguém que tem interesse naquilo. Eu acho que aí vai ter sempre essa coisa, vai ter sempre essa contestação. Você pode tentar mascarar a coisa, por exemplo. Não mascarar, como ser verdadeiro nessa busca. Né? Tem uma estratégia que é de você criar um portal, uma terceira marca para falar disso. Mas tentar mascarar, porque o cara que tiver um pouquinho de tutano, ele vai correr atrás de quem está por trás desse site e vai acabar chegando até você. Aí pode se contestar, não quer dizer que isso vá acontecer, mas pode se contestar. Por que você não fala como você mesmo? Né? Eu acho que pode ganhar muito de credibilidade se você tiver esse terceiro lugar, esse terceiro espaço, essa terceira voz falando, e ela falar de outros também. Isso pode ser muito bacana. Né? Ou se você pegar uma coisa mais neutra, né? Agora, se você está falando no seu site, você não vai escapar disso, mas eu também não vejo isso como um ponto negativo, desde que você não esteja falando que o seu é melhor do que o outro sem nenhum embasamento. Se você falar, eu estou falando de fotografia, de técnicas de fotografia, e você pode usar qualquer câmera para isso. Aí que você use a minha ou não. Eu acho que ele queria falar alguma pergunta. Estou falando que o Cabeça pediu para fazer uma pergunta interessante, então... Então, Cabeça, você responde. Tá? Rapidinho, no final a gente vai fazer um sorteio dos 2 livros que estão ali, tá? Aí a gente já, acho que passou uma lista aí pro pessoal. Ok. A gente já pega a sua. Pode falar. Um pequeno comentário no lance de a marca deu de graça, pode falar bem ou mal. Isso tem o subtexto de se você fala mal e põe o link, eles ganham ranking. Então, é bom para a marca de qualquer forma. Tem essa ideia também por trás. Eu tenho uma pequena pauta aqui, só para... Ok. Você brifou ele bem, Cabeça. Esse esquema aqui é profissional, cara. Eu acho que a conversa é do caralho ouvir, mas a conversa foi muito pro grande âmbito de discussão de mídia social e atendimento ao consumidor, e isso tudo é válido. Mas, pegando um pouco carona na pergunta dela, a gente... rodou um teste AB num dos sites dos maiores bancos do país que eu estou trabalhando agora. E um dos banners era: confira o nosso empréstimo para casa, tantos por cento, blá, 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 blá. E o outro banner era: entenda como funciona empréstimos para comprar casa, e blá, blá, blá. E na página seguinte, lá no final, tinha: clique aqui para um consultor, clique aqui para ver os nossos preços. E aí, isso vai muito de linguagem e apresentação. Como que você... põe o frame no conteúdo, e a credibilidade também, eu acho que acredito que vem muito disso, de como você pode ser na sua marca, mas de como você passa ela e como você mostra ela, tipografia, design, seja lá o que for. Qual é a visão de vocês? E eu estou fechando, o seu site, o site da sua empresa, não é social media, não é blog, não é nada. Qual é a visão de vocês com design e linguagem em cima de conteúdo? Eu posso falar de linguagem, porque... eu sou operador de Photoshop, eu não sou um designer. No caso meu, para quem não... acho que pouca gente sabe, a Ciatec, a empresa que eu trabalho, ela vende educação corporativa à distância. Então, é um negócio totalmente B2B. A gente fez um material que era como a educação corporativa pode melhorar os resultados do seu negócio. Com a roupagem, vendendo o produto, mas com a roupagem de que isso é bom para você. E é mesmo, não estou fazendo, não é propaganda enganosa, não. Eu acho que se for... eu acho que é honesto se realmente agregar valor para o cara que fazer o download do conteúdo, por exemplo.
Cara, sobre design, na verdade eu fiz a minha pós-graduação em marketing, a minha monografia e a pesquisa foi baseada em segurança. Na verdade eu queria provar que a segurança ela não é sentida em geral pelo grande público, simplesmente pelos ícones de segurança, o HTTPS, o cadeadozinho fechado e aquilo outro, e que grande maioria do sentimento de segurança é passado pela qualidade gráfica ou pela marca que está ali suportando, né? Um exemplo disso é que na época que eu estava fazendo essa pesquisa, estava se lançando não sei como é que chama, tipo o antecessor ao iPod, né, que tinha um da Symbian, tinha um Creative, Rio, aqueles MP3 players. Não, mas já aqueles tipo, eu não lembro o nome mais. Não era para música, para Palm. Isso. Handheld. Isso, a handheld. Um antecessor, da Symbian estava sendo lançado e chegou um e-mail para algumas pessoas da Bolt, e foram algumas, vendendo o negócio, se eu não me engano, na época era R$4.000, vendendo por R$900. Aí chegou 4 pessoas, as 4 compraram, né? Aí, na hora que todo mundo fez a compra, o cara falou assim: pô, isso aqui pode ser mentira, né? Aí o cara falou: não, mas é da Submarino. Ah, tá. Então, Submarino ele já deu mais credibilidade. Realmente o produto chegou, só que para 4 deve ter chegado para mais uns 500. Aí todo mundo pensou assim: ok, ele vale 4.000, eu vou pagar 900, eu vendo por 1.500 no Mercado Livre. Só que todo mundo pensou igual, né? E todo mundo foi para o Mercado Livre. Só que assim, eu acho que nesse caso aí, a credibilidade para acreditar que aquilo poderia ser real é talvez pela percepção da marca. E aí eu acho que o design contribui. No caso do teste AB, do anúncio, eu não sei qual foi o resultado, né? Eu posso te falar, eu suponho que tenha seria legal, o que foi não informativo, marketing, o que foi entenda as coisas, teve conversão absurdamente maior. Exatamente. Então, quer dizer, eu já imaginava, eu esperava, eu me surpreenderia se fosse o contrário. E isso vai muito de encontro com algumas coisas. Por exemplo, saber a hora de lançar esse tipo de coisa, né? Saber aonde lançar, né? Vamos falar de um exemplo recente nosso lá. Isso foi dos funcionários da Bolt. Quando lançaram aquele vídeo que virou meme, né? Para a nossa alegria, o povo lá da Bolt, louco do jeito que resolveram pegar o violão e fizeram um vídeo e colocaram. Em 2 dias ele teve 3.000 acessos. Em 2 dias. Assim, uma sensação de oportunismo que também pode ser, de alguma maneira, aproveitado. Não como a Pepsi, que fez de maneira muito mal feita, mas normalmente, quando você se apropria disso, a Interligue com aquela Ruth Lemos, ficou falso, né? Fica ruim, legal. Né? Quando é espontâneo, é muito mais interessante. Nós temos que ir encerrando, viu? Eu só gostaria de finalizar falando dessa questão do conteúdo, que o ativo ele é construído, e por isso é muito importante a gente trabalhar a geração do conteúdo, porque esse ativo ele é gerado ou ele é construído e associa a sua marca a uma prestação de um serviço. Então, poxa, você vai olhar, no caso de um banco, vai ser muito bacana se a sua taxa for menor do que as dos outros, para você poder assinar lá com muito mais propriedade. Mas se você proporcionar uma informação mais clara, mais direta, que não exija que o cara leia 5 leis para saber, o texto da lei para saber se ele pode fazer o financiamento, ou utilizar o FGTS, não sei o quê, e está no seu site, o fato de estar no seu site atribui uma certa autoridade, né? A gente... 15 minutos agora. Obrigado por sua visita. Então vamos encerrar e vamos correndo para o caixa pagar as nossas compras. Mas é muito importante que a gente pense que esse negócio do conteúdo, ele associa a sua marca a uma prestação de serviço. Então isso é valorizado, isso é muito valorizado. E só finalizando, mais um Grand Prix esse ano de Cyber foi justamente o Full Band, que é a pulseira da Nike, né? Que eles, na verdade, não vendem tênis. A Nike vende tênis. O tênis virou secundário. O tênis é secundário, né? Na verdade, antes você tinha o que você punha no tênis, você tinha que ter o tênis da Nike para pôr o aparelhozinho. Agora não.
você pode estar com qualquer tênis, desde que você corra e abasteça aquela base deles de conteúdo. Esse negócio é um caso de serviço tão bacana que as pessoas faziam um buraco nos tênis de outras marcas para botar o sensor. A gente achou nos Estados Unidos uma empresa que fabrica um container para prender no tênis para poder usar o negócio da Nike. Isso é conteúdo, né? Vamos sortear os 2 livros aí. São 2 livros e um CD. 2 livros e um CD. 2 CDs. 2 CDs. Pode pegar um Quem papel sabe faz aí, ao vivo aí, cabeça. Joga pra cima, então. Do Zaragoza. Jogar pra cima. O livro do Zaragoza. Escolhe um aí, papel aí. Deixa eu pegar. Eu peguei um também. Ok. Eu peguei um pra mim aqui também. Vou pegar um aqui no fundo, aqui, ó. Vai sortear o anúncios. São 4? São 4 produtinhos. Não? Então pede alguém para pegar um aí. Ó, Sérgio, pega lá, Sérgio. Lá, ó. Aí, ó. Ok, tô aqui. Me dá então, qual que vai ser o meu? Esse aqui? Beleza. Então eu já vou falar aqui, ó. Quem ganhou esse aqui foi Lorena Cristina Fortini. Parabéns, Lorena. Um livro, esse aqui é de quem? Pedro Ives, da editora Referência, que está começando a parceria com a gente. Obrigado. Fotinha bonita. Não tem fotinha não, mas está no filme lá. Aí. Valeu. Obrigado. E aí, fala o seu aí, cabeça. O meu quem ganhou foi o Lucas Antunes e Stanislau Ribeiro. Marmelada, meu primo, hein? Esse cara é meu primo. Marmelada. Você é meu primo, cara. Você vai ganhar, pô. Aí, ó. Não, só olhar lá para aquela luz vermelha lá, ó. Tá ótimo. Mas isso aí... Toma aí, fala aí. Pode falar você mesmo. Rafael Veloso Ferreira, quem é? Você? Você ganhou um Market Best. 24 anos. Marmelada total aqui. Aí pra posteridade. Valeu, obrigado. E o do Zaragoza quem ganhou foi o Marcelo Cardoso. Marcelo Cardoso e seu e-mail quentinho. Parabéns pelo seu e-mail quentinho, ele te deu. Preencheu por último. Aí tá vendo? Eu li. Só pra isso. Parabéns. Então estão cobrindo a cabeça aqui, ó. Não, tá jóia. Eu não sou fotogênico, não. Obrigado. E é isso aí, agradecendo, finaliza, né, agradecendo programa. a parceria. E olha só, vamos fazer o rabicho agora do programa, né? Obrigado. Então é isso, olha só, se você escutou esse programa e tem alguma coisa... Rapidinho, faz de novo. Tem umas revistas aqui, quem quiser, a gente vai distribuir umas revistas para vocês. É gratuito. E se você gostou desse episódio e quer passar para frente, não precisa anexar esse arquivo, que ele vai ficar muito pesado e não vai caber no seu e-mail. Manda o link, aindasemno.me, você vai lá e pode escutar, pode baixar e pode repassar à vontade e pode comentar, o que é muito bacana. E você pode também fazer isso pelos nossos twisters. O meu é o @CaioCGO, o seu, Cabeça? O Felipe Cabeça. Isso. O Alexandre? O meu, Alex Bolt. Isso aí. E você pode assinar também o feed do iTunes. Do iTunes, lá no nosso aindasemno.me você vai encontrar o link. E daqui a 10 minutos a loja vai fechar e vamos encerrando por aqui. Visite... Calma. Tem o facebook.com/, esse nome. Esse nome, exatamente. E tem o gplus.to gplus.to/ainda sem nome. É isso aí, e vai ser super fácil editar esse programa, vai ser legal pra caramba. A gente se vê na semana que vem. Obrigado, Quinta Digital. Sucesso sempre. Obrigado. Obrigado.